Muitas pessoas se assustam com esse tema. A morte sempre foi uma incógnita na vida de todos. Saber o que ocorre após a morte é um enigma. Veremos agora algumas visões sobre o assunto. Segundo Jean-Paul Sartre, a morte é mera faticidade. É algo próprio da condição humana, pelo qual cada homem se encontra já comprometido com uma situação não escolhida. Afinal, não se escolhe morrer, assim como não se escolhe viver. A frase "todo homem é mortal" teria o mesmo sentido de "todo homem é natal". Ou seja, a morte não será necessária para o indivíduo, assim como não foi necessário que ele nascesse. O nascimento é um fato idêntico ao da morte, que pode ou não acontecer. E quando acontecem, fazem aparecer ou desaparecer o indivíduo do palco do mundo. Para Martin Heidegger, a morte é um princípio individualista. Heidegger dá ênfase ao sentimento de angústia do homem diante da própria morte. A angústia da morte é algo que altera tão radicalmente o homem que o transforma em um único ser autêntico, um único ser individual, um único ser realmente mortal. A angústia diante da própria morte libera, individualiza e destaca o homem. Segundo Epicuro, devemos viver o presente. Dessa forma, ele não vê a morte como algo que pudesse alcançar qualquer pessoa. E por isso, ninguém deveria temer a morte, o que seria uma aflição à espera da mesma. Para ele, quando a morte chega, já não estamos mais lá. Dessa forma, a morte não é um mal, pois ela não te causa nenhum sofrimento. E sim nós mesmos nos causamos esse sofrimento, temendo irracionalmente a morte. Senza dubbio, tutto ciò che l'uomo possiede gli viene dagli dèi. Ma mi domando se gli dèi hanno bisogno dei nostri doni. Teodoro ti offre questa coscia e questa carne perché tu ne possa respirare l'aroma. Esaudisci, Esculapio, la sua richiesta. Offrendo un gallo, un piccione, un agnello, ossia ben poca cosa, in cambio della protezione e dell'amore degli dèi, l'uomo domanda la soddisfazione dei propri desideri. Vale a dire molto. Con un gallo sperano anche di essere risparmiati dalla morte. Li posso capire, Socrate. La morte è orribile e senza dubbio tanto più dolorosa della nascita. Può darsi, ma può essere anche che sia dolce se si avvicina alla verità. Siamo tutti mortali, Socrate. E uno di noi un giorno morirà. Se la morte sarà dolce e significherà liberazione, con gioia sacrificheremo un gallo a Esculapio. È promesso, Critone. Intanto io credo che la morte sia una liberazione. Se non ne posso avere la certezza mentre abito il mio corpo, delle due cose una. O la conoscenza mi è interdetta, oppure l'avrò solo con la morte. E tu sai quanto sono curioso. Che io muoia, Esculapio, circondato dai miei amici, penetrato nella speranza di trovare nell'aldilà il riposo della conoscenza. O budismo acredita no renascimento ou reencarnação. Após a morte, o espírito volta em outros corpos, subindo ou descendo na escala evolutiva de animais a humanos. O espírito vai reencarnando até se livrar de todo o seu karma, podendo renascer em 6 reinos distintos, podendo ser esses reinos alegres ou de guerras e torturantes. Para o islamismo, Alá criou o mundo e trará de volta à vida todos os mortos no último dia. As pessoas serão julgadas e uma nova vida começará depois da avaliação divina. Esta vida seria então uma preparação para outra existência, seja no céu, seja no inferno. No Espiritismo, a morte é apenas uma passagem para o mundo espiritual. Ele acredita na reencarnação,
e as pessoas vão reencarnando para evoluir. E conforme mais bem essas pessoas vão praticando, mais rapidamente elas evoluem. Mesmo no plano espiritual, há evolução. No catolicismo, a morte é uma coisa única. As almas das pessoas, elas se dirigem ora para o céu, ora para o inferno, ora para o purgatório. As pessoas que foram boas vão para o céu, as más para o inferno. O purgatório é uma espécie de purificação da alma. A religião católica, ela não acredita em reencarnação, ela acredita em ressurreição, que seria uma volta das almas após o juízo final. De acordo com a crença, Deus teria mandado o seu Filho único para retirar os pecados das pessoas para que elas pudessem chegar a alcançar o céu e ficar mais próximas de Deus. Para os adventistas de sétimo dia, a morte é um sono profundo. Eles dormem até a ressurreição. Para aqueles que cumpriram seu papel na terra, eles garantem a vida eterna. Para aqueles que não cumpriram, eles simplesmente desaparecem. O judaísmo crê na vida pós-morte. Ele crê que a alma continua viva ainda. Porém, ele não tem um local certo. Existem várias correntes. Umas que acreditam na reencarnação e outras na ressurreição. A reencarnação é a volta da alma em outros corpos. Já a ressurreição é a volta da alma no mesmo corpo. Para o candomblé, não existe concepção de céu e inferno, nem punição eterna. As almas que estão na terra devem apenas cumprir o seu destino. Caso contrário, vagarão entre o céu e a terra até se realizar plenamente como um ser consciente e eterno. Para eles, morrer é passar para uma outra dimensão, onde devem permanecer junto com os orixás e guias. O luto é uma reação de perda significativa, geralmente causada pela morte de outro ser. Segundo John Bowles, quanto maior o apego que se tem ao objeto ou à pessoa perdida, maior é a dor. Em várias regiões do planeta são usadas diferentes cores características do luto. Nas regiões ocidentais, as cores mais utilizadas são o preto. Quando você vê uma pessoa de preto, isso significa que ela tem um respeito pela pessoa perdida.
Dobrou lá. É melhor fechar a porta. É bom eu fechar a porta. Não, ficou legal isso. O cara olhando pra longe, velho.